eu chego, nos meus... E eu percebo que essa palavra é muito verdadeira, sabe? Tem gente que está com o coração aberto para Jesus. Quando você lança a palavra, eles acolhem. O olhar das pessoas, normalmente eu percebo assim, quando a pessoa está receptiva, ela está com o coração aberto. Nesse ponto eu sou meio é, ah, saquita. Saquita é calvinista. Saquita tem gente que parece que tem o coração pronto. Eu acho assim, tem. Lógico que ninguém nasce naturalmente se alguém não engravidar. Espiritualmente também eu acho que alguém tem que engravidar, tem que pagar o preço para que alguém nasça novamente. Eu acho isso. Eu sempre tenho alguém orando por alguém. Eu digo engravidar espiritualmente, quando eu digo engravidar espiritualmente é isso. Alguém pagar o preço para que alguém nasça. A mulher, quando ela está grávida, normalmente o corpo fica pesado, as pernas incham, sempre tem algum problema, né? E físico mesmo. Difícil ter uma gravidez que não tem um problema de varizes ou alguma coisa assim. Espiritualmente falando, sempre alguém tem que engravidar, tem que deformar, tem que pagar o preço, tem que alguém nasce. Então eu sempre acho isso. Mas assim, e o preço que a gente paga em oração, jejum, às vezes em batalha espiritual. Então sempre tem alguém pagando o preço. Mas a questão é o seguinte: alguém, aqueles que são de Deus nos ouvem, quem não é de Deus não ouve. Eu lembrei de um senhor chamado Tiburtino, não sei se ele morreu, aqui no meu bairro. Ele tinha 10 filhos. Eu pensei assim, meu Deus, se esse homem se converte, são 10 filhos, são 10 famílias, são 10, todos eles casados, né? E eu comecei a me aproximar dele, eu ia lá e ele todo receptivo. E aí eu cheguei e falei, um dia eu vou chegar e vou falar da palavra dele. Eu cheguei um dia, aí ele se transformou na hora. E eu vi que não era mais o seu Tiburtino que estava ali, era outro ser. E ele falou para mim, eu já conheço essa palavra de capa a capa, não adianta você ver nada disso para mim, não. E eu entendi que não era mais o seu. Não sei se já tiveram essa experiência, mas você percebe que. Esse seu Tiburtino tinha contado para mim uma história que isso despertou a minha intenção de evangelizar. Ele disse que ele vinha vindo lá no Bahia montado numa mula e a irmã dele em outra mula. E os dois vinham chegar na beirada de um rio, o rio tinha transbordado, tinha chovido muito e o rio estava transbordado. E nisso apareceu um ser para ele, que ele falou que ninguém tira isso do coração dele. Um ser de mais ou menos uns 80, 90 centímetros de altura, peludo de cima a baixo, com os cabelos de até os pés. E ele foi flutuando em cima do rio e pediu que eles conseguissem com as mulas. E eles atravessaram o rio do outro lado, o bicho, esse ser desapareceu, disse que ele guardava isso no coração. E, meu Deus, esse ser só pode ser um troço estranho, né? Eu não conheço nenhum ser espiritual do bem, baixinho e cabeludo. Os anjos são todos altos, são todos fortes. E eu falei para ele, eu falei, bom, enfim, ele teve essa visão há anos e guardava isso no coração até hoje como uma coisa de luz. E eu tentei mostrar para ele, não consegui, não consegui. E quando eu falei para ele, eu ia ler a palavra de Deus para ele, ele se transformou. E aí eu disse para ele, seu Tibutino, eu vou ler assim mesmo. Eu li, ele nunca mais me recebeu bem. Eu chegava lá, aquela alegria toda, ele tinha me receber quando eu chegava lá e não tinha falado nada de Jesus para ele. Eu acho assim, aqueles que são de Deus nos ouvem, aqueles que não são de Deus não nos ouvem. Eu extrapolei, fui pro radical, porque para ficar bem claro isso. Tem pessoa que eu acho que tem o coração aberto, porque alguém está orando por ele. Mas quando não nos ouvem, é, Eu, enfim, falei. eu acho que o tema de hoje é mais tem a ver com discernimento, né? É, Lembra que essa igreja que João escreve naquela época era uma igreja que já vivia influenciada pelo gnosticismo. sim, Então, uma igreja que já caminhava para um cristianismo confuso, talvez, para não dizer um cristianismo falso. Sabe, um cristianismo que não era importante a santidade, a comunhão.
Tanto que ele vai falando no começo, no capítulo 2 a gente viu no 3 sobre conhecimento. Mas aqui João muda a palavra. A palavra tem a ver com discernimento. Ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Então tem uma ordem muito clara para que a gente tenha discernimento. Sabe, conhecimento, ele dá a verdade para a gente sobre os fatos. Mas o discernimento é essa capacidade de você realmente tornar prática essa verdade em relação aos fatos. Então, para a gente viver o verdadeiro cristianismo, assim, a gente não basta só ter conhecimento, é preciso ter discernimento, que nos faz ver a mentira, o discernimento que revela o falso, o discernimento que nos faz dizer não para a mentira, tá? E aí ele fala eu acho interessante aqui, ele fala, olha, como é que você vai discernir o espírito? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Do versículo 1 ao 6 do capítulo 4, né? Eu tô falando. Então, o primeiro ponto é a gente não pode acreditar imediatamente em tudo. A gente precisa questionar. A gente precisa examinar e provar. E ele vai continuar, né? O provar tudo. Provar tudo significa realmente testar aquilo, se aquilo realmente é puro. A mensagem que se prega, a mensagem que se fala. A igreja está cheia de mensagem que não é mensagem de Cristo mais. É dentro da igreja evangélica. Está cheio de mensagem que não é mensagem de Cristo. Se ela procede de Deus, a mensagem vai passar pelo crivo da palavra. Agora, se ela procede do diabo, ela não passa. Sabe, provar não tem a ver com experimentar, né? Aqui é julgar se é legítimo, se é verdadeiro. É Então, para mim, é colocar à isso, prova. colocar à prova. Como diz lá em Tessalonicenses, né? Julguem todas as coisas, retenham o que é bom. Então, o discernimento espiritual que ele está falando aqui, ele é necessário por causa da própria proposta do cristianismo. Porque a proposta do cristianismo não é o que se prega hoje. Vem ser feliz, Jesus vai mudar a tua vida, vai ser tudo maravilhoso. Não, a proposta é radical. O convite do cristianismo é uma tomada de posição. É uma ruptura com o padrão do mundo. Então, dentro da igreja, a gente precisa discernir o que é pregado. E na nossa vida, porque discernimento tem a ver com a aplicação clara do conhecimento. E esse discernimento é necessário porque Satanás está aí, as suas forças estão agindo para destruir a igreja de Cristo. E como que o Satanás, que é chamado pai da mentira, tenta nos destruir? Ele é o pai da mentira. Ele quer nos levar a acreditar no erro. Esse é o caminho do Satanás nos destruir ou tentar destruir a igreja de Cristo, os seus salvos. É levar cada um de nós a acreditar no erro, a mentira. Então o que o João está nos dizendo é que nós somos discernir a mentira, o que não vem de Deus, o que vem do inimigo. Quando a gente aceita um erro e a gente passa a viver aquele erro, a gente está sendo vítima do inimigo, do maligno. Por mais que a mensagem, entre aspas, pregada nesse erro possa parecer bonita, se ela não confere com a palavra de Deus, é uma armadilha de Satanás. Então a gente precisa buscar discernimento. E a base para esse discernimento é confessar Jesus Cristo e estar pleno do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Amém.
e entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. Ler a Bíblia no Espírito Santês, não em português. Ler a palavra de Deus através do Espírito Santo. É, é muita. Eu estou fazendo um curso de hermenêutica e eu vejo quantas confusões entraram na igreja ao longo da história da igreja por causa de interpretações. E, não é interpretar, é reconhecer a verdade. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Uhum. Confiar no Espírito Santo, que ele é. E o exemplo que o Robert colocou logo aqui no início, quando o Pedro vai lá e repreende a Jesus. E parece Era aí. bonito, né, o que ele está fazendo. Parece bonito, a mensagem não é ruim. Não, mas é a visão do mundo, Sim, mas é é a assim que visão Satanás dos vai olhos do agir. mundo, né? E olha a resposta de Jesus: afasta-se de mim, Satanás. Isso é uma pedra de tropeço para mim. Que coisa forte que Jesus falou para ele. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. É Esse pregar texto um aqui Deus de amor, sem, viu, Nizam? É pregar um Deus de amor hoje, sem justiça. Parece tão bonito esse Deus de amor, essa hipergraça, mas não é o evangelho. o evangelho é pregar um Deus de justiça. De amor também, mas de justiça. Mas de justiça, amor com justiça e justiça com amor. É interessante, né? Porque a justiça, em vários textos bíblicos, em todo lugar, a justiça é a palavra-chave, né? Em Daniel 12, fala aqueles que têm sabedoria que ensinaram a justiça. Bom, Uma coisa dia, que. Bom dia, Robert. Pode falar, Rob. eu acho que o meu problema hoje é com essa teologia ufanista, Ah, que vai dar tudo certo. Olha, eu estou com dificuldade, mas Deus vai dar um jeito de que o negócio vai virar. Estou doente, mas Deus vai curar, pode deixar. E tudo e essa parece uma coisa de fé. Mas, na realidade, não é o Evangelho de Deus. Anunciar paz quando não tem paz. Anunciar que vai dar tudo certo, mas esse não é o Evangelho. Eu vejo, eu fico até meio sem jeito, vejo um pastor falando, não, não tenho recurso, não tenho mais, mas vai dar certo. E em nome de Jesus, isso vai dar certo. Eu falei, poxa, quem que faz? Quem tá falando? É um espírito ufanista de que tudo vai se prosperar.
Esse não é o Espírito de Cristo. Ainda que figueira não dê fruto, até eu, que o curral está sem gado, certo? A terra não dá fruto, ainda louvarei ao Senhor. Quer dizer, o caminho da cruz não é um caminho que. E hoje, você acha que. Então, não é do jeito nós de pensar, nem do amor, nem da justiça, não é nosso caminho. Como é que Deus fez? A gente olha muitas vezes do ponto de vista nosso, como Jesus falou, você pensa do caminho, do ponto de vista do homem e não de Deus. Esse é o ponto. O Hum. Espírito está em nós, não necessariamente claramente é diabólico, mas é humano, é amor ao mundo. Esse é o problema. Então, Amém. nós, o certo, o que Pedro falou para Jesus, está tudo certo. Afinal, é errado querer de falar da morte. O certo é preservar a vida. Afinal, não é Hum. que negócio de morrer, mas é um ponto de vista humano. No caso dele, tem a propósito. Então, é dizer que quando a gente fala, olha, Deus não vai me deixar morrer, não. Mas quem que. Assim, esse é um ponto de vista humano. Quem disse que Hum. não vai deixar você morrer? É um. Então, essa doença vai estar curada, porque Deus não vai deixar eu morrer. Afinal, é uma, Amém. é uma afirmação que, em nome de Deus, que não é verdade. Amém. Vamos lá para a sala, queridos, para os outros irmãos poderem abrir o coração lá e depois trazer testemunho do que Jesus falou também. Vamos lá? Nossa, Valdir, duplicou aí. Você tá com dois?
só concluindo aqui para o Emílio e o Wagner, a gente estava ali na sala e uma coisa que eu estava comentando com eles é que o que mais me chamou a atenção no texto que João trouxe, né? Até estabelece, para mim, estabeleceu uma guia aqui de discernimento, né? Quando ele fala do ponto de vista do mundo. E aí o Robert traz lá embaixo também o exemplo de Pedro, né? E quando se dirigiu a Jesus, ele falou do ponto de vista do mundo, né? Dizendo para Jesus que a vida era ele continuar vivo e não, né, ele morrer. E aí me veio ao coração essa régua, né? Essa régua não, essa guia. Tudo aquilo que eu fizer que tem alimento para o mundo, ou venha se alinhar com o mundo, ou venha melhorar o mundo, né, no ponto de vista, né, da cobiça, né? Eu lembrei esse texto também da cobiça, que as vossas tentações elas não são senão da cobiça que há em vós e são tentações que são humanas, carnais, terrenas e diabólicas, né? Então, essas coisas que nos ligam ao mundo, como muitos já disseram aí hoje, foi muito encorajador, né? Olhar nessa perspectiva de que vitórias não são terrenas, não são para esse mundo. A vitória nossa está em Cristo, como o Emílio falou ali no grupo. A vitória nossa é a vida eterna. A vitória nossa não é neste mundo, não é o sucesso, não é. Isso a gente está cansado de saber, né? Mas também cansado de sucumbir à cobiça dele. E, e esse, do ponto de vista do mundo, para mim, né, vem como uma guia ao discernimento. Tudo aquilo que tem a ver com o orgulho humano, né, com a vaidade humana, com a soberba da vida, né, isso vai me mostrar o que é do mundo e o que é de Deus. Quem pertence ao mundo, quem pertence a Deus, né? Então, muito obrigado por esse texto e esse comentário, Robert. Vamos orar? Dois, três irmãos aí, né, orando aquilo que o Espírito trouxer aí. Amém, Obrigado. Senhor. Amém. Pode ir, lindo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por essa meditação, essa reflexão, essa iluminação da tua palavra sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Somos impactados, ó Deus, pela tua presença, pelo teu nome, pela tua palavra, pelo teu evangelho, Senhor, que é simples. Peço perdão, Senhor, porque a igreja tem tornado, Senhor, o teu evangelho tão simples e poderoso, Pai. Apenas em atrativos, em shows, Uhum. em espetáculos, Uhum. suntuosidade. Muitas vezes, ó Deus, os nossos templos não estão sendo lugares para cura, restauração, mas para promoção humana, material, intelectual. Nossos pregadores, Pai, muitas vezes estão mais interessados em vender os seus cursos, os seus Uhum. livros, ó Deus, as suas credenciais, o seu conteúdo, que mesmo oferecer o que tu tens para o ser humano, Pai. Nos perdoa, Senhor. Uhum. Teu Espírito, Senhor, vem em forma de pomba, Senhor, no deserto da Judéia, no Rio Jordão, quando Jesus estava sendo batizado por um homem vestido de pele de camelos, que estava preocupado com o arrependimento das pessoas, Senhor. E misericórdia da tua igreja, Pai. Uhum.
Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor. Sim, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, seja o nosso Espírito, Pai. Amém. Não possamos ser consumidos, ó Deus, pelo Espírito que rege esse mundo, Pai. Uhum. Que haja o maligno, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de bons homens, ó Pai, de bons pregadores, Pai. Livra, Senhor, eles, ó Pai, desse caminho da facilidade, Pai, do materialismo. Uhum. Deus, visita, Pai, tua igreja, teu povo nesse dia, Pai. Nos ajuda a sermos, ó Deus, teus filhos, ó Pai, conforme tu queres e desejas e planejaste, Pai. Nos livra, Pai, do espírito desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Também quero Senhor, orar, Senhor. Pode ir. Pode orar, Rafa. Eu quero pedir então, Pai, que nessa vibe do lindo mesmo, Senhor, nos livre do espírito de erro, esse triunfalismo, como o Robert falou, esse ufanismo material, esse humanismo, essa, esse câncer que entrou na tua igreja, que está aqui, já se instalou em muitos lugares, de achar que nós estamos vivendo para esse século aqui, esse mundo aqui. Nós educamos nossos filhos para que eles tenham sucesso, Pai. Não para que eles preguem a tua palavra, mas nós direcionamos nossos filhos para que eles sejam vencedores nesse mundo aqui, Pai. E vencer aqui nesse mundo é sim. conquistar. E não é conquistar, Senhor. Nós precisamos educar nossos filhos para que eles te conheçam. Eles te conheçam. E nós precisamos te conhecer mais, Pai. E nos submeter ao teu senhorio, à tua palavra. Guarda-nos, Pai, de sermos seduzidos por esse espírito do anticristo que Uhum. nega o teu senhorio. Livra-nos de ser seduzidos, Pai, por esse espírito de engano que faz com que a gente se molde e que o nosso padrão de sucesso seja baseado no mundo, Pai. E aquele que o Senhor disse que aquele que ganhasse a vida, ia perdê-la. Mas aquele que Sim. perdesse a vida por amor do Senhor é esse que ia ganhar. Então, Pai, que nós sejamos moldados nesse sentido. Nós Amém. entendamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode orar, Robert. O Senhor, nós arrependemos diante de Ti porque muitas vezes nós somos contaminados. Quando as coisas que nós queremos e não dá certo, Uhum. nós ficamos muito chateados. Mas antes de, nós devemos primeiro entender a Tua vontade Uhum. e não querer fazer a nossa vontade. Ficamos chateados porque a nossa vontade era outra. E nós queremos, ó Pai, aprender a se submeter ao caminho da cruz e não competir com o mundo o caminho do sucesso. Uhum. Porque muitas vezes nós estamos transvestidos de cristão, mas querer competir com o sucesso deste mundo. Uhum. Então, por isso nós queremos que pedir que venha estar moldando nossa vida, moldando nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, amém. Amém. Bom Amém. Bom Amém. dia, pessoal. Deus Bom abençoe. dia, bom Amém. Bom dia. Deus Bom abençoe. dia Dia a a todos. todos. Paz, abraço sertanejo. Amém. Abraço, lindo.
Abraço.